Pessoal, eu tô vivo. Estão fazendo isso. Vocês que me conhecem, vocês que andaram comigo, vocês sabem que isso não é verdade. Postaram no Notícia RJ do Twitter. Não sei quantas milhões de gente viu. Vocês sabem que eu não tinha coragem de estrupar uma criança. Eles me quebraram tudo, ó, eu perdi o dedo. Minha cabeça tá aberta. Olha, o meu rosto não é mais o mesmo. Vocês sabem, compartilha isso. A justiça tem que ser feita. Reagir a uma agressão física, mesmo que seja de uma mulher, não é algo inerente ao ser humano, porque o judiciário entende que é crime. Veja bem, se a agressão que você está sofrendo é injusta, você tem direito a repelir. Isso de acordo com o princípio, né, a excludentes ilicitude da legítima defesa. Não é crime quando você repele injusta agressão, logo após, né, ou durante a injusta agressão. Então, você está aí amparado pela excludente ilicitude da legítima defesa. Ah, Renan, mas e se for mulher? Não tem um asterisco na lei dizendo que se for mulher você tem que apanhar, tá bom? E, inclusive, por vezes essa agressão não é uma tentativa de morte. Então, às vezes a gente acha que é só na tentativa de homicídio que cabe legítima defesa. Eu tive um caso em Santa Bárbara do Oeste uma vez, que o meu cliente estava sendo processado, Maria da Penha, porque ele deu um soco na sua esposa. Só que em audiência a gente conseguiu provar, e a própria esposa confirmou, que antes do soco que ele deu nela, ela deu uma enxadada. Ela bateu com o pau da enxada na cabeça do meu cliente e ele revidou com um soco. E só o soco dele que foi denunciado, que virou processo. O juiz absolveu, então era uma mulher, a doutora Miriana, absolveu o meu cliente pelo princípio da legítima defesa. Ela falou, como ele se defendeu, não foi então crime. Pouco importa se era esposa, se era mulher, se era senhora, se era criança, entendeu? Porque você agiu em legítima defesa. O que você tá falando? Por que você me bateu? Por que você me bateu? Como assim, cara? O que você tá fazendo? Corpo de delito. É? Por que você me bateu? Você acha mesmo que você fazer um corpo de delito vai dar alguma bosta? E eu fazer um corpo de delito vai dar... Meu anjo, meu bom delegado federal. E aí, o que você vai fazer? Acabar com sua vida. Como? De todos os possíveis. Tá Você me bateu. Cadê? Aqui. Cadê? Aqui. Eu não fiz isso aí. Fez. Cadê? Você fez. Quando que eu fiz isso aí? Quando eu chegar no corpo dele, eu vou falar que você fez. Você É fez. isso aí? Você me bateu. Só isso aí? Você me bateu. Você tá se batendo, Eu velho. faço mais ainda. Faz. Você me bateu. Faz. Você me bateu. Bate de novo. É a palavra contra a sua. Tá bom. Você vai fazer mais? Minha família é muito mais importante que a sua. Eu vou arregaçar minha cara. Cadê? Você me bateu pra caralho, velho. Por que você fez isso? Por que você me bateu? É. Porque assim, a gente precisa muito dos homens. Sugestão: torna falsa a acusação de estupro. Torna falsa a acusação de estupro um crime hediondo e inafiançável. Do programa E-Cidadania, relatoria senadora Gleisi Hoffmann. A quem conceda a palavra para o relatório. Obrigada, senhora presidente. Vem a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, na forma do parágrafo único do artigo 6º da Resolução 19, combinados com os incisos do Regimento Interno do Senado, projeto que torna falsa a acusação de estupro crime hediondo e inafiançável. A sugestão é oriunda da ideia legislativa número 64.353, que alcançou no período de 12 de dezembro de 2016 a 2 de março de 2017, apoiamento superior a 20 mil manifestações individuais no portal E-Cidadania do Senado Federal. Conforme a descrição da ideia legislativa em tela, o proponente se diz estarrecido quando leu matéria que informava que cerca de 80% das denúncias de estupros são falsas e entre os principais motivos estão a vingança da mulher contra o homem, a alienação parental e a obtenção de vantagens como bens no divórcio e guarda dos filhos.
Análise. Conforme disposto no parágrafo único do artigo 6º da Resolução do Senado Federal 19, de 2015, a ideia legislativa recebida por meio do portal E-Cidadania, que obtiver apoio de 20 mil cidadãos, em 4 meses, terá tratamento análogo ao dado às sugestões legislativas previstas no artigo 102E do Regimento Interno do Senado e será encaminhada à CDH. O programa E-Cidadania é uma iniciativa importante que estimula e possibilita a maior participação dos cidadãos no processo legislativo. A SUG número 7 de 2017 trata de um problema grave e que atinge diretamente a família, enquanto valor e base da sociedade, conforme positiva a Constituição Federal, no artigo 226. Sobre o mérito da ideia legislativa trazida a esta Casa, 2 pontos merecem atenção. Em primeiro lugar, nosso ordenamento jurídico já oferece resposta adequada para o problema. A comunicação falsa de crime é fato típico previsto no artigo 340 do Código Penal, punido com pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. Se a conduta der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial ou outro procedimento de apuração, ou seja, se ela chega a mover a máquina do Estado, que é cara e toda a sociedade custeia, a pena é maior, de reclusão de 2 a 8 anos e multa, artigo 339 do Código Penal. Essa pena é equivalente, por exemplo, à pena do crime de lesões corporais de natureza grave, que resulta em deformidade permanente. Além disso, a pessoa pode ser responsabilizada perante a lei civil, estando sujeita ao pagamento de danos morais, a várias sanções em caso de configuração de alienação parental, como alteração de guarda e suspensão da autoridade parental. Suspensão do exercício do poder familiar se condenada a pena superior a 2 anos pelo crime. Exclusão da herança de ascendente ou descendente da vítima e possibilidade de perda de bens em caso de divórcio. Em segundo lugar, o crime hediondo é, de uma forma geral, aquela conduta delituosa revestida de excepcional gravidade, seja na execução, quando o agente revela amplo desprezo pela vítima e mostra-se insensível ao sofrimento físico ou moral a que a submete, seja quanto à natureza do bem jurídico ofendido, vida, integridade física, saúde, ou ainda quanto à especial condição da vítima, vulnerável, hipossuficiente. O adjetivo hediondo deriva do latim oedus, bode, vale dizer em sentido figurado, fétido, mal cheiroso. Daí o espanhol hedor, em português fedor. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, em seu novo dicionário da língua portuguesa, diz ser o adjetivo em epígrafe, derivado do espanhol hediondo, e suas significações seriam depravado, sórdido, imundo, repulsivo, horrendo, sinistro, pavoroso, medonho, mal cheiroso, fedorento, etc. Por mais reprovável que seja a comunicação falsa de estupro, nos parece excessivo qualificá-la como conduta hedionda. Nos parece excessivo qualificá-la como conduta hedionda, especialmente considerado que não envolve violência. É importante o cidadão ter em mente que a previsão de um crime como hediondo traz algumas consequências. Por exemplo, impede a concessão de anistia, graça e indulto, impede a concessão de fiança e torna mais rigoroso o acesso a benesses penais, como livramento condicional e progressão do regime de pena. Essas consequências são mais adequadas para crimes violentos, pois representam grande custo para a pessoa e para a sociedade como um todo, que financiam um sistema prisional em crise, superlotado e com estrutura precária. Cumprimentamos o cidadão que apresentou a ideia e seus apoiadores. Contudo, em suma, nosso ordenamento jurídico já oferece respostas suficientes e adequadas para a referida conduta e, ao nosso ver, os custos de uma eventual alteração legislativa no sentido proposto tenderiam a superar os seus benefícios para a sociedade. O voto, em face do exposto, o voto é pela rejeição da sugestão número 7 de 2017. Esse é o parecer, senhora presidenta. Obrigada. Porque assim, a gente precisa muito dos homens. Que não ter filho, tem que não ter sido casada ainda e etc, etc. Vocês concordam com isso? Questões é você individual. concorda? Mas se você encontrar uma mulher e se apaixonar por ela e ela tem filhos? O amigo tá no maior sanhaço, mandou mensagem ontem de noite. Negão, me ajuda aí. Eu falei, ajudar eu ajudo, mano. Passa a visão que nós ajuda. Aí o amigo falou, pô, tô precisando de um dinheiro pra pagar a pensão. Senão vou ser preso, olha só. Porra, calma aí, pensão pra ser... Tu não tem filho, porra. Tu não tem filho, como é que tu... Eu não tenho filho. Porra, com esse cara desde moleque. Porra, não é pensão mesmo, então ele me explicou, olha só, mano. Ele tava namorando, tava nem casado, namorando uma mulher aí já tipo há uns 3 anos. Falei, pô, mano, tu não paga pensão e tal, não, negão. É o seguinte, me explicando, ele tava casado com a mulher, ela casada não, namorando, né? Mas já tava morando junto. Morando junto fazia já 1 ano e tal, morando junto. Ela morando na casa dele, olha só. Ela tem, né, 2 filhos. Pai, ele assumiu a mulher com 2 filhos, nada contra. E o pior, que o juiz determinou, olha só, o juiz é outro que merece a costa, esse juiz maldito, né, cara?
determinou que ele pagasse a pensão, acho que é sócio afetiva, olha só. Sócio afetiva a pensão que ele tem que pagar. Ele tem que pagar. E os atrasados também, porque ele lá parou de ficar com a mulher, né? Saiu da casa dele e ela jogou ele na justiça. Aí, rapaziada, o juiz determinou que ele tem que pagar. E os atrasados dos meses, que ele não tá mais com ela, ele tem que pagar, senão ele vai preso. Olha só onde é que eu nunca... Mano, isso é só no Brasil. Impossível isso ter em outro país, mano. Em país sério não existe. Nós, homens, se a gente parasse de existir agora, se rolasse um Thanos, ó, finger snap, os homens pararam de existir. Em quanto tempo vocês acham que o mundo entra em colapso? Só os caminhoneiros entrando em greve? Como é que fica uma semana os mercados sem reabastecer? Em quanto tempo vocês acham que dava BO sem os garis recolhendo lixo na rua? Quem é que cuida da rede elétrica? E os camaradas que estão fazendo solda submarina lá, brother? E os bombeiros? E a construção civil, meus queridos? Antes que venham tirar de contexto o que eu tô falando, eu, em momento algum, eu falei que eu preferia que eu não tivesse mulher e a gente ia se virar numa boa. Longe de mim, mano. Mano, tem várias profissões aí que são essenciais. O moleque faz, brother, enfermeira. Eu não vou ser idiota de falar que, brother, se mulher não existisse, a gente... ia tudo continuar numa boa, meus queridos. Não precisamos dela para nada. Isso é pauta mais de mulherista, mas essa história dessas mulheristas, não precisamos do homem pra nada. Elas tinham mais é que calar a boca, mano, e agradecer a Deus que a gente existe. Alguém pega um extintor, gente, pelo amor de Deus. Vai, salva esse homem, meu pai. Vai, Senhor Deus. Pega o extintor do carro. Senhor Deus, alguém ajuda esse... Meu Deus, pai, ajuda ele, Senhor. Deus. Vai, moço, você consegue, moço, vai. Meu Deus, ajuda, Senhor, ajuda. Vai, Deus, ajuda. Ajuda, Senhor. Gente, cadê esse SAMU que não chegou ainda? Vai, moço, você consegue. Benjamin, filho, filho. Vai, moço, você consegue. Vai, moço, vai, moço, vai, moço. Isso, vai. Сейчас будет. Косточка. Вот он начинает шкуркой, блядь, волточить. Ёб твою мать. Господи. Так там ничего не хранить-то нечего. Мясорубка, ну. Ёбаный. 18-19 убирать, да, или как это? Фильм ужасов.